Dimensão Plantoide, mais um episódio do Invasão lá no espaço, na casa dos meus amigos Sérgio e Clayton, parceirões. Sérgio, humildemente, foi meu mentor, posso dizer com bastante tranquilidade, que ele que me ajudou a conhecer melhor, ampliou meu campo de visão sobre o universo botânico. E verdade seja dita, e sempre que eu trago o assunto Cactus Brasil, eu reforço essa ideia. Embora seja mais compacto o espaço do Sérgio, uma casa com um quintalzão, é certeza que lá se concentra uma diversidade de famílias, gêneros e espécies do Brasil, do mundo, de diversos cantos aí, e é sempre muito legal. Se der, se a gente se soltar, a gente perde horas e horas no espaço do Sérgio, do Clayton, o Cactus Brasil. Porque apesar de ter esse nome, Cactus Brasil, um foco aparente nesse tipo de planta, o Sérgio tem uma variedade gigantesca de pequenos, médios e grandes seres. Essas plantas, esses vegetais que tanto nos encantam. Então, quase como uma continuação desse vídeo aqui, onde eu falo sobre espécies raras, mas que não necessariamente são Arace, o Sérgio vai trazer pra gente aí alguns exemplares diferentes, contando historinhas particulares de cada uma delas, tá legal? E antes então da gente se projetar para lá, eu queria só reforçar que todas as espécies que a gente vai apresentar aqui, elas coabitam ou muito próximo disso. Em relação a quem? As nossas famosas folhagens, o carro-chefe da esfera Urban Jungle, plantas indoor, plantas dentro de casa, arace, houseplants e assim por diante, o nome que você quiser dar. E a grande maioria do que ele vai mostrar são espécies raras. São espécies desejadas, bastante específicas para o universo de colecionador de plantas. Vamos então às especialidades do meu amigo Sérgio do Cactus Brasil com a Myrmecodia beckeri. Vejam só, chamada popularmente e mundialmente de planta formiga. Ele vai explicar por que é esse nominho. Olha só o bebezinho, parece um serzinho aqui. Bora lá, galera plantoide! Oi pessoal, olha aqui uma planta muito legal, é a Rupertia mandiocanus. Como que eu estou cultivando? Muita gente pergunta, como que você faz para ter sucesso no cultivo dela? Eu peguei uma garrafa PET, fiz um buraco aqui embaixo, e aí o ideal é você colocar um tanto de pedrinha na altura do buraco e depois ir plantando ela em musgo ou resto de fibra de coco. Quem tem xaxim velho pode plantar em xaxim velho. E olha aí como tá indo bem, ó. Você pode ver que ela é pura saúde. Agora com esse tempo de chuva ela vai ficar mais bonita ainda. E a reprodução dela como é feita? Ela sai esporos aqui nas pontas, esse esporo cai e se ele tiver a condição ideal, que é um musgo úmido, vamos dizer, ele vai germinar novas mudinhas. E aí depois com o tempo vai separando as mudinhas. Olha que plantinha bonita. E ela gosta tanto desse ambiente que está um pouco mais claro, como meia sombra também, um pouco mais sombrio para ser cultivada em banheiro, por exemplo, se tiver uma janela com bastante luz, pode colocar que ela vai bem, porque ela gosta de umidade, que é uma planta de mato, né, de mata atlântica, então elas ficam muito bonitas em ambiente que você pode dar umidade para elas. Aqui tem uma outra planta muito legal que vocês vão, alguns já conhecem, outros não, que é a planta formiga. Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Olha que interessante. Essa é a planta formiga. Essa daqui é a Myrmecopia tuberosa. É interessante que eu achei que aqui no Brasil ela não iria produzir as sementes devido a gente não ter a formiguinha específica que vive nessas cavidades dela, tá vendo? Aqui ela cria, ela já deixa esses buraquinhos abertos para uma formiguinha bem pequenininha,
tipo formiga do açúcar. Mas com certeza algum outro inseto localizou ela aqui e começou a polinizar. Tá vendo as flores? As flores são essas branquinhas aqui, ó. E aí aqui, através dessas florzinhas, elas são polinizadas e cria esses frutinhos aqui. Então esse frutinho aqui, quando eu puxo ele aqui, aperto, ó, tem a sementinha dentro. Então essa sementinha aqui, quando você coloca aqui sobre o substrato, aqui no caso uma fibra de coco misturada com outras coisas, aí o que acontece? Ela vai germinar. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece, que interessante. Aí quando elas nascem, eu separo as mudinhas e planto até que elas cheguem a esse tamanho para levar para um vasinho individual. Olha que graça. Quanto tempo, Sérgio, demora mais ou menos para chegar? Essas daqui tem praticamente um ano. Até que é rápido. Até que é rápido. Essa daqui, ó, eu plantei numa mistura de casca de arroz, pedrisco, chip de coco, pó de coco também, e elas adoraram, né? Na natureza, elas dão, como essa orquídea aqui, vamos dizer, elas dão grudada num tronco e as raízes ficam meio como se fosse uma orquídea mesmo, né? E agora a gente adaptando ela, como não dá para todo mundo ter tronco e colocar no tronco, a gente bolou esse substrato aqui e ela tá indo super bem. E tem vários tipos, né? Deixa eu pegar aqui algumas para vocês verem. Olha essa que interessante. Já é um bulbo diferente, tá vendo? Vou chamar isso de bulbo, não sei se é um bulbo, uma batata, um rizoma, um caldex. Esse é um Idonophyton papuense. Ele vem originário da Papua, né? Por isso que dá esse nome. Então agora no Brasil, quando chega inverno, elas perdem as folhas. E agora começou a rebrotar. Então elas rebrotam e já vem com as florzinhas e formando a sementinha. A sementinha é diferente. Eu não tenho aqui no momento para mostrar para vocês. Essa daqui não tem um buraquinho também. Ah não, tem um buraquinho assim. Olha aqui, ó. Ela é mais discreta, ó, o buraquinho da formiga no caso. É muito interessante. Ó, aqui tem mudinhas. Hoje eu ainda estava fazendo isso, que eu pus sobre o xaxim e elas começaram a brotar, tá vendo? Já começa o bulbinho e a folhinha. É muito interessante. E aqui são as novas sementes que vão sair, originar as novas mudinhas. Esse outro aqui também é uma planta formiga, é um Idonophyton simplex. Ele é muito bonito e foi cortado aqui porque ele secou agora no inverno. Esperamos que ele não perca ele, né? Mas ele tá bem firminho, tá vendo? E eles criam nesse bulbo como se fosse um espinhinho. E tem uns grandes aqui, deixa eu mostrar um grande para vocês, espera aí. Olha que lindo que tá esse. Esse está muito grande. Esse é um Myrmecopia tuberosa. Olha que linda. Essa daqui, ela criou vários orifícios para que as formigas venham habitar ela. Então, segundo o que eu fiquei sabendo, o dejeto da formiga que vive dentro dela, de uma certa forma, alimenta ela, né? E então por isso que elas coexistem aí numa boa. Aqui no Brasil é interessante que você não vê ela. Quando você pega um vaso desse na Tailândia, assim, para você admirar a planta, seu braço fica cheio de formiguinha, porque ela sai da planta e anda. Não pica nada, né? Mas a gente, como não tem a formiga, então aqui não corre esse risco. E ela também perdeu as folhas agora no inverno e agora no verão começa a rebrotar novamente as folhinhas. Olha aí, essa daqui dá para vocês verem bem também o substrato que eu fiz.
casca de chip de coco pequenininho, arroz, casca de arroz carbonizado, um pouco de musgo, pedrisco. Então eu gosto de ir variando para ver qual vai melhor no substrato. E ela tem um espinho também muito interessante, tá vendo? Ó? Muito bonita essa planta. Então, ó, aqui tem um detalhe interessante. Olha como a Myrmecoides coexiste com a planta formiga. Aqui foi umas sementinhas que caíram e olha que bonitinha a plantinha. Aqui tem outras também que já começaram a germinar, ó. Também sobre o musgo úmido. É assim que elas vão bem e reproduzem. Essa daqui dá para ver bem o esporo da rupérsia, tá vendo? É esse esporo aqui que vai cair e gerar novas mudas. Então, na hora que ele amadurece, esse pontinho amarelo cai sobre o musgo e origina novas mudas. Então, pessoal, aqui hoje eu estou dando uma geral mostrando algumas plantas que podem coexistir com as aráceas, né? Então são plantas que no habitat você vai encontrar, que são as tilâncias, bromélia, os ripizales, que são agora o que eu vou estar mostrando para vocês. E vocês podem estar cultivando juntos, que são plantas que são muito legais para você ter uma diversificação das espécies. Aqui a gente tem um ripizales que ele é muito bonito, ele dá pequenos gominhos e saem essas florzinhas brancas. E com o tempo, conforme ele vai ficando bem formada, muda, fica esse show que vocês podem ver aqui, olha. A flor, como todo ripizales, não é de longa duração, mas é uma planta que dá para ser cultivada à meia sombra e adubado com 10-10-10, ele vai muito bem. Aqui tem uma que é muito interessante. Essa daqui é um ripizales, que é a Ratioria herminiae. É um ripizales de flor cor-de-rosa. O que eu fiz aqui? Como é uma planta de altitude, se você plantar ela diretamente no substrato, ela não vai bem. Eu usei um cavalo de selenessério e enxertei ela. Então ela formou esse pequeno bonsai, tá vendo? E aí saem essas florzinhas cor-de-rosas que são muito charmosas. Agora ela já começou a produzir as sementes aqui, tá vendo? Então essas sementes, a hora que estiverem maduras, eu vou passar elas sobre o musgo e fazer novas mudinhas. É interessante que esse ripizales, ele é endêmico de Campos do Jordão e só existe lá, até onde eu sei, não existe em outra parte do mundo. E é muito lindo, tá vendo? Forma um bonsaizinho. E olha as raízes do selenessério, elas ficaram bem grossas e aí dá o aspecto. É que assim, eu não tenho espaço aqui para isso, mas se colocasse num vaso de bonsai, daria uma planta muito bonita. Então todo ano eu faço novas mudas, também enxertadas, para que elas possam ir bem, né? Porque se você plantar diretamente no substrato, ele vai por um tempo e depois ele morre. Então o legal é fazer ele e manter sobre o cavalo, porque esse cavalo aqui ele é muito resistente, ele não apodrece que nem as pitaias no caso, né? E dura muitos anos. Essa planta aqui, comigo, ela já deve ter aí uns 6 anos de idade. E olha que coisa linda que ficou. Virou um bonsaizinho mesmo. Agora praticamente o fly chegou, mas a floração dela já está acabando, né? E vocês podem ver a quantidade de botões que sai. Às vezes quando eu vendo para alguém e a planta ainda é nova, eu até recomendo tirar um pouco de botão. Vem aqui, corta o botãozinho assim, ó, tira. Porque às vezes a planta não está muito forte para aguentar uma baita de uma floração, porque ele é muito florífero. Então tira um pouco de botão e deixa só alguns para que a pessoa possa admirar. É muito lindo, né? Nossa, alguém andou por aqui, ó. Ou foi pantera, ou foi a nossa amiga. Então, aqui está outra planta muito legal, que pode ser cultivada junto com aráceas, com filodendro em geral, que são os platicérios. No geral, os platicérios,
Existem 15 espécies e com o tempo foram se cruzando. Então aqui vocês podem ver a diversificação muito grande de espécies que tem, né? Que já são híbridos no caso, né? Aqui é uma espécie pura, que é o Elemaria, o elefantão, não, esse é o Elemaria. Olha que linda a folha. E agora eles não estão tão bonitos porque a gente está saindo aí do inverno, né? E quando chegar agora no verão, é a época que eles vão ficar muito bonitos. Uma dica que eu dou para quem quer ter um platicério bonito é molhar. Não tenha preocupação em dar água para ele. Põe bastante água, todo dia você pode estar pondo água, pulverizando as folhas. Porque aí você vai ver, ó, olha a textura dessa folha, como ela tá bem rígida. Por quê? Porque tem substância, tem bastante água, né? Então é uma planta que ela gosta de água. Pelo fato dela estar plantada numa caixinha, deixa eu mostrar como eu planto aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei uma caixinha dessas que vem fruta em mercado, coloquei fibra de coco, chip de coco, misturei tudo, ó, e amarrei a planta aqui. Então quando você amarra aqui, ela drena bastante água, então não precisa se preocupar e não ficar com medo, vai apodrecer. Se a sua planta estiver plantada corretamente, como essa daqui, a água vai escorrer e a planta vai ficar bonita. Então vale a pena você ter platicério na sua coleção, porque ele é muito decorativo e tem muitas espécies também, né? Olha esse que lindo. Esse aqui que é ele. Esse é um vilink. Olha que show. Ele é branco, ele tem uma penugemzinha. Essa penugem ajuda a reter a água no habitat que ele vive, no caso, né? Então é muito interessante. E aí quando a folha está fértil, ela cria esses esporos aqui, tá vendo? Então eu já soube aí de história de colecionadores que às vezes ele tinha aquela determinada planta e o outro não queria ceder a planta. Então teve aí 2 colecionadores muito grandes que tiveram uma briga devido a esse problema. O que o cara fez? Ele pegou, foi na casa do outro, viu a planta e passou a unha embaixo. Aí quando ele passou a unha, saiu com um monte de esporos. Ele levou esse esporo para casa dele e fez novas mudas daquele platicério que era do amigo dele lá, né? É uma história engraçada, eu não sei o contexto assim geral, mas só para vocês terem uma ideia. E aí esse esporo aqui, às vezes aconteceu aqui na propriedade de num tronco que não tinha nada a ver, começar a nascer o platicério. O porquê? Porque esses esporos, quando eles estão maduros, eles voam, né? E se eles caírem no local certo, que tem uma certa umidade, ali eles vão brotar. Então, às vezes, quando a pessoa tem orquídea e tem platicério junto, nasce muito platicério nos vasos de orquídea, porque eles gostam desse substrato da orquídea. E com adubação tudo se torna o local ideal. Então eles vão proliferar muito bem. Então aqui tem uma planta interessante, olha. É uma Nepenthes truncata. E ela, quando eu comprei, às vezes as pessoas têm que ter essa noção. A planta era desse tamanhinho. Na época eu paguei R$150. Falei assim, nossa, eu nem vou conseguir levar isso pra frente porque carnívora não era meu forte, né? E não é meu forte realmente. E eu acho interessante mostrar para vocês que às vezes a pessoa quer planta grande, já quer uma planta grande. Não, se você tiver sensibilidade de ver a planta e ver o que ela precisa, você vai fazer com que a planta se desenvolva. Olha que linda aqui. Essa daqui, como eu sei que gosta de luminosidade e umidade, eu coloquei um pratinho aqui embaixo, tá vendo? Então ele segura um pouco a água, ela está plantada em musgo. E essa é uma Nepenthes que ela fica com um jarro muito grande. Então ela já está aí comigo acho que uns 4 anos ou 5 anos talvez. Deixa eu ver se tem uma data aqui na etiqueta. Não tem uma data, mas ela era uma plantinha muito pequena. E olha que linda que tá. Toda a folha vem desenvolvendo o jarrinho. Esse é o último que saiu agora. Futuramente, quem sabe o Fly vai vir aí e vai mostrar para vocês quando ela estiver maior, no caso, né?
e é uma planta bem interessante. Então não desistam de plantas pequenas. Às vezes você adquire uma planta pequena e fala assim, ah, não vou conseguir levar. Assim como eu tinha pensado, olha aqui o que eu fiz. Achei um lugar aqui na estufa que tem bastante luminosidade. Essa estufa é um pouco mais quente e úmida. Pendurei ela aqui e não mexi mais. Então isso é importante também. Às vezes a pessoa compra a planta não está indo muito bem e ficar replantando, mudando de substrato. Tenta sempre que você for fazer uma muda, plantar e deixar ela naquele lugar, não ficar fazendo muita mudança. Aqui do lado tem uma planta interessante também, o Selenécero vitae. Esse é aquele que a Margarete ia tentar fotografar a flor para ela fazer o desenho e nunca conseguia. Aí ela descobriu que ele florescia à noite. Aí ela começou a ir à noite e conseguiu ver ele florido à noite. Ele é interessante que ele dá grudado e ele também fica nesse tom avermelhado. O que eu fiz aqui para imitar mais ou menos o que seria o habitat dele? Eu coloquei um cano PVC, tá vendo, ó? Revesti com manta e no fundo eu amarrei um plástico que ele segura a água, ó. Aqui tem água, então essa água umidifica. Isso daqui dá até para usar para filodendro, essa técnica aqui que é muito legal também. Colocaria uma pontinha aqui embaixo e aí você amarra o filodendro aqui e ele vai ter um sucesso muito grande no cultivo dele, né? E olha aí, aqui ela já se adaptou. Essa já é um pedaço de uma planta maior que eu tinha. Então eu fiz uma nova muda e futuramente eu venho cortando aqui e fazendo novas mudas. A gente está aqui na estufa, inclusive, gente, para vocês terem a referência do clima, do microclima lá do Antúrio Araucoiano, do paredão do Sérgio aqui que me inspirou para o meu. Pessoal, olha, eu vou mostrar aqui para vocês um antúrio que talvez muita gente não conheça, que é o Scherzeriano. Ele é muito interessante, ele é vulgarmente conhecido como rabinho de porco. E olha que planta linda, quando ela chega no seu apogeu e se torna adulta, olha o tamanho dele. Fica muito grande e as flores, as pétalas até duplicam, tá vendo, ó? Isso aqui é quando a planta está no seu estado máximo de cultivo, né? Olha o tamanho dessa flor. E o que é muito interessante mostrar aí para a galera é o seguinte, esse é um vermelho e aqui pega esse branco aqui do lado, ó, tá vendo? Como que a gente faz para aumentar ele? Pega o pólen daqui, passa a mão, vem para essa outra flor e passa aqui, olha aí. Só isso já poliniza. Aí você fazendo isso, automaticamente mostra aqui, ó, Fly, vai formar sementes, olha aí. Essas sementes eu fiz através desse processo aí. E aí depois é só pegar essas sementinhas, colocar sobre o musgo. Aqui tem até as mudinhas, ó, pode mostrar, ó. Olha que interessante. Põe aqui as mudinhas sobre o musgo. E aí nesse ponto aqui eu já repico elas para indo para um vasinho um pouco maior. Olha, tá aqui vocês podem observar que é um musgo, ó. Então elas gostam e também é uma coisa que é importante colocar num ambiente um pouco mais quente, um pouco mais úmido também. Então aí quem não tem esse ambiente, tipo esse daqui que eu fiz, que é uma estufa de plástico toda fechada, pode fazer pequenas estufinhas também, tipo forma de bolo, essa que vem um bolo, você pega aquele plástico e semeia no musgo e coloca ali fechado. Aí quando ele tiver num certo tamanho, tipo esse daqui, vai abrindo aos poucos, depois repica para os vasinhos. É um antúrio muito bonito que ele nos anos 60, 70 era muito cultivado. Aí ele sumiu do mercado e agora está voltando aí com tudo. Então é muito bonito esse antúrio, vale a pena ter na coleção. É antúrio das antigas, né? Então quem gosta de arace, antúrio, é uma planta que vale a pena ter na coleção, porque ele é muito bonito. Olha esse daqui, o que ele fez aqui. Aí tá o apelido de rabinho de porco, né? Parece um rabinho de porco mesmo, se você observar. É muito bonito. E as folhas são bem durinhas e ela dá uma estrutura bonita para a planta.
E aí saindo essas florzinhas, quem tem um pouco mais de capricho pode colocar umas varetinhas, uma a uma, e aí eles vão ficar bem destacados na flor, né? Aqui, como a gente tem muita planta, não dá tempo de fazer isso, mas imagina isso, todo estaqueado. Que show que vira, olha, fica um buquê de flores, na verdade, né? E o substrato é bem simples. O que a gente usa aqui? Chip de coco, pó de coco, perlita, carolina soil, que é muito legal também, que ela mantém a umidade. E se quem conseguir colocar um pouquinho de pedrinha de rio, que você compra em loja de aquário, aquelas pedrinhas de rio pequenininha, coloca também, porque ajuda na drenagem e deixa o solo mais poroso. E eles vão super bem. Adubação, o que a gente faz? A gente faz uma adubação a cada 30 dias, com 10-10-10 bem diluído para não queimar, e nunca no horário de sol, sempre no final da tarde. O sol tá indo embora, eu venho, molho tudo, e aí eu venho já com o adubo. Ponho o adubo, passo uma pulverização e eles vão muito bem. Então é importante a adubação, né? Muita gente fala assim, pô, Sérgio, mas comprei uma planta e a planta não tá indo, não floresce. O porquê não floresce? Por falta de adubação. Bom, também pode ser a umidade, a luminosidade e o local que você colocou a planta, né? Aí nesse caso eu falo sempre para usar a sensibilidade. Usa a sensibilidade que a sua planta vai estar sempre bonita. Então o que é mais de umidade você leva para um lugar mais sombrio, que tenha mais umidade, vamos dizer, e o que é mais de calor já leva para essa galera de urban jungle, que às vezes vive em apartamento, então é procurar aquele cantinho do apartamento que vai funcionar melhor aquela determinado tipo de planta que ela está adquirindo, no caso, né? Isso é muito importante.